Aos poucos e a passos lentos, as cidades começam a retomar o movimento. Estudantes de Porto Alegre voltam às aulas após o início das fortes chuvas. A Secretaria Municipal determinou o retorno de todas as escolas que não foram diretamente atingidas pelas cheias e que contam com abastecimento de água e energia elétrica. Secretário, de que forma então que há essa retomada nas escolas municipais, tanto próprias como também as conveniadas? Passadas 2 semanas das enchentes, felizmente a gente consegue retomar em cerca de 50 escolas próprias, mais cerca de 100 das conveniadas. Perto de 50% dos nossos estudantes passam a ter atividades ao longo dessa semana. Naquelas escolas mais afetadas, nós estamos numa estratégia de busca ativa, de identificar onde estão esses estudantes, ou em abrigos, ou em casas de parentes, e pretendemos pensar numa estratégia esta semana para permitir, na semana que vem, levá-los, realocá-los para aquelas escolas que possam fazer o atendimento. A orientação da Secretaria é que, nesse primeiro momento, as escolas realizem atividades lúdicas e recreativas e garantam o acolhimento e as refeições dos estudantes. A ausência de alunos poderá ser justificada no caso dos atingidos pelas cheias. Nós estamos fazendo um grande trabalho de busca ativa. Todos os diretores das escolas têm o contato das famílias, está ligando para as famílias. Então, um grande número delas nós já identificamos. Tem outras que pretendemos fazer ao longo dessa semana para poder encontrar esses estudantes, deixá-los próximos das famílias e criar uma estratégia, um transporte público de levá-los até outras escolas que não aquelas que hoje estão afetadas pela enchente. Essa retomada traz uma sensação de normalidade, que na verdade está longe de ser. Muitas crianças e adultos estão em abrigos, vivendo de doações e sem saber como será daqui para frente. A gente não sabe o que vai ser amanhã, né? Rafael está em um dos mais de 100 abrigos de Porto Alegre, junto da mulher e do filho. Ele acredita que a tragédia são consequências humanas. É o ser humano que está acabando com o nosso planeta. A tendência é só piorar, as chuvas vão ser cada vez mais fortes, o verão cada vez mais quente. Enquanto não acabar com o desmatamento na Amazônia, essa guerra, isso aí tudo que está enfraquecendo a nossa atmosfera, entendeu? A tendência é só piorar. Claro que dentro do cenário de mudança climática, aquecimento global, nós temos parte nessa tragédia aí. Os combustíveis fósseis que são emitidos por nós mesmos, pela ação humana, acaba causando a mudança climática, fazendo esse descontrole, essa descompensação climática. Lugares chovendo demais, outros chovendo de menos, calor demais num lugar, calor de menos no outro, certo? E além do que, no Rio Grande do Sul, especificamente falando, certo? A manutenção, a falta de manutenção dos diques, dos canais de contenção das cheias é um grande fator. Além do que, lá existe o Pampa, que é um bioma muito importante do nosso Brasil, que são campos de gramíneas, que ali deveria ser usado mais como pecuária, área de pastagem e não de plantação. E plantação de apenas uma cultura, normalmente a soja. Isso desgasta muito o solo e a tendência é que a gente tenha uma arenização. Grande parte do Pampa está sumindo devido à arenização. Existe uma tendência à desertificação, inclusive. O desmatamento é uma das causas desse aquecimento global, desses efeitos adversos e principalmente do ponto de vista de chuvas, né? Quanto mais a gente puder manter e preservar e restaurar os solos, né? Menor serão os impactos dessas chuvas e desses eventos climáticos mais intensos. Para o engenheiro que trabalha com sistemas energéticos sustentáveis, a destruição é falta de preparo dos governos. É consequência de um despreparo do governo estadual, do governo nacional, e assim como tem governos ao redor do mundo inteiro que ainda não se adequaram, não aceitaram essa nova realidade e não estão fazendo o que precisa ser feito para que a gente faça mudanças rápidas e efetivas para, de fato, lidar com esses eventos que vão seguir acontecendo cada vez, infelizmente, com maior frequência e magnitude.
Maria perdeu tudo pela terceira vez. Reconstruir já faz parte da história dela e de tantas outras pessoas que foram vítimas das enchentes no estado. Não é de perder as coisas, o sentimento de tu lutar né? E acabar sem nada. Porque as coisas tu consegue de novo. Mas o brabo é que tu luta, daí consegue tudo de novo e daqui a pouco some de novo, né? Tu não consegue construir nada. Já é a terceira vez, né? Pra mim é a terceira em seguida, né? Ela tem uma filha e também cuida da mãe que precisa de ajuda. Eu tenho que ter força, porque tem um nenê que depende de mim e a mãe, né, que é doente. Então eu tenho que ter força. Hoje eu levantei meia ruim, mas eu tenho que melhorar porque os dois dependem de mim. No abrigo, ela recebeu o que mais precisa: carinho e acolhimento neste momento de dor. Muito bom. Ontem eles fizeram um grupo de pessoas ali, foi muito bom, sim. A gente, né, fala, a gente conversa, a gente chora, né? A gente bota pra fora daí o que tá, né, guardado, né? São muitos sentimentos, né? A coordenadora do local conta para a nossa equipe que cada um chega com um sentimento e que é preciso empatia e amor para ajudar. Então, é esperado que todas as pessoas possam ter medo, ansiedade, é esperado que as pessoas tenham insônia, que fiquem hipervigilantes, né? Que desconfiem de tudo, que não consigam associar muito bem, entender muito bem o que está acontecendo, que tenham palpitações. Do lado de fora dos abrigos, a imagem é desoladora. Em alguns pontos, a água já escoou e o que se vê é muito lixo. Em outros pontos, aos poucos, cenas assustadoras. Bem próximo da rodoviária de Porto Alegre, o documento Jovem Pan também encontrou uma cena inusitada. Um caixão debaixo do viaduto Conceição que dá acesso ao corredor humanitário. Olha só, é um caixão aparentemente novo, até tem uma especificação aqui dizendo que ele é 1,60 m, do modelo luxo. Provavelmente ele foi trazido pela força d'água de alguma funerária aqui próxima. E a rodoviária de Porto Alegre está alagada. E são poucas as linhas intermunicipais que operam na capital devido aos vários bloqueios nas rodovias. O transporte, que ainda funciona, precisa se adaptar. À medida que a água vai baixando, a gente vê os efeitos de toda essa cheia. Aqui na rodoviária de Porto Alegre, a gente já consegue visualizar as plataformas. Ao todo são 54 existentes nessa rodoviária que foi inaugurada em 1970. Só que a gente também consegue observar muita lama, lodo, até mesmo esse veículo foi completamente tomado pela água, provavelmente, né, o dono ou dona dele não conseguiram retirá-lo a tempo. Aqui dentro a gente tem diversos estragos e essa cena tem sido frequente de veículos que ficaram submersos com a força de toda essa cheia do rio Guaíba que invadiu a cidade de Porto Alegre. E realmente são muitos os prejuízos vistos aqui na rodoviária, que por ano recebe em torno de 6 milhões de pessoas. Anteriormente eu estava conversando com os sócios, eles que têm uma lanchonete aqui no local, o Edgar e também o Girley, sobre toda essa cheia, e agora é o momento de realmente contabilizar os prejuízos para vocês, né? Exatamente, está sendo um desafio grande porque além dos prejuízos que já são visíveis, a gente está preocupado com aquilo que vai vir, né, que é a retomada das estradas, porque não adianta também abrir a rodoviária se as estradas não estiverem já prontas para a circulação de ônibus. Nós dependemos desses passageiros. E Girley, vocês já têm um negócio há quanto tempo? Nossa família está aqui há 35 anos, né? Nosso negócio vem passando de geração por geração, né? Então, além do prejuízo físico, a gente tem um prejuízo muito emocional também, porque é a loja que a gente convive desde criança, né? Então a gente tem um apego sentimental muito forte. Ou seja, desde quando inaugurou a rodoviária, vocês têm loja aqui? Isso, nosso CNPJ é de 1970, né? Continuamos com o mesmo até hoje. Então vamos completar agora em setembro 54 anos. Então é uma história que a gente
está vivendo um momento único, mas que a gente não vai deixar essa enchente acabar com ela. Em relação também aos prejuízos, tem uma estimativa já? A gente estima assim por loja, nós temos 2 operações aqui, em torno de 500 mil por loja. Ou seja, R$1 milhão de prejuízo. Exatamente. Fora aquilo que os lucros cessantes, né? Aquilo que a gente está deixando de ganhar e a nossa preocupação de como vai ser retomada. Ou seja, investir num local que ainda está num cenário muito incerto. E nós temos um detalhe também bem importante aqui na rodoviária, que são as nossas permissões de uso. Elas são de apenas 1 ano, são renovadas, né, ano a ano. Então a gente está buscando aí e precisa dessa estabilidade para poder investir esse valor alto, né? No estado, 700 mil micro e pequenas empresas foram afetadas pelas enchentes, especialmente no Vale do Taquari, na Serra e na região metropolitana de Porto Alegre. A gente acha que uma medida importante seria a suspensão dos contratos de trabalho, né? Da mesma maneira que foram feitos na pandemia, né? Com o governo nos auxiliando no pagamento de salários. Porque realmente, da maneira que a gente está hoje, já estamos aí com 20 dias praticamente com as lojas fechadas. A gente não tem uma previsão ainda de reabertura. A água nem baixou aqui dentro ainda totalmente. Então a gente não tem nenhuma previsão de limpeza. Depois a gente vai partir para uma nova etapa, que é a reconstrução das lojas, para depois uma reabertura. Então a previsão, a gente é muito incerta ainda. Então uma maneira que vai nos ajudar muito é essa questão de suspensão dos contratos de trabalho. São tantos os prejuízos para o povo do Rio Grande do Sul e ainda vem mais. A saúde dessas pessoas está em risco. A enchente traz muito mais do que ruas alagadas e perdas de bens materiais. Traz também doenças. Com a tragédia climática, a preocupação das autoridades sanitárias é com a saúde das pessoas que ficaram por horas em água contaminada. Água parada com todo tipo de lixo, descartes e animais mortos invadiu ruas e casas. Para a médica infectologista, o primeiro cuidado é uma avaliação clínica. Então, são várias formas de você avaliar. Primeiro é quem vai ajudar e que não teve a exposição inicial ou quanto tempo essa pessoa vai ficar exposta. Então, o ideal é que essa pessoa tenha as suas vacinas em dias, principalmente de gripe, a de Covid, que esteja em dia, e as vacinas de hepatite. Outra é o tempo de exposição que essa pessoa vai sofrer. Se for quem está tomando conta ou está exposto lá em água contaminada mesmo, você pode ter o risco de pegar algumas doenças, desde virais, bacterianas e parasitárias. São várias, tá? Então o risco é de acordo com a exposição. Se você vai fazer esquema profilático, então é uma forma que você pode medicar de acordo com o tempo de exposição. Outra coisa importante é ter o controle de águas, né, de forma filtrada ou fervida. Essa água é importante porque se você vai tomar conta de algum local ou que vai participar, você precisa disso para poder não ficar doente também, tá? Então os alimentos, eles têm que ser higienizados ou lavados. E se foram expostos à água contaminada, elas têm que ser desprezados. E alimentos que não tiverem em controle adequado da temperatura, que seria a refrigeração adequada, você também tem que desprezar. Agora, as exposições, se você tiver sinal e sintoma clínico de quadro diarreico, então você pode ter infecções virais, tipo cólera. A principal doença é a leptospirose, que pode ser letal. Pois é, e todos esses episódios de leptospirose que a gente tem visto é que justamente quando baixa o nível d'água, a gente consegue perceber a presença de ratos, de roedores pelas ruas das mais diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Aqui no centro histórico, por exemplo, de Porto Alegre, nós encontramos esse rato aqui morto, justamente demonstrando a situação de risco à saúde de toda a população que tenta retornar à rotina nas mais diferentes cidades. Sim, existe o assintomático ou oligoassintomático, é de acordo com a gravidade, né? Vamos dizer assim. Nós temos a leve, a moderada e a severa. A severa é só 15% dos casos e que tem a mortalidade que pode chegar até 40%. Então a leptospira, ela pode dar sintomas desde o primeiro dia do contágio, de acordo com o tempo de exposição, até 30 dias desse contágio. Então é uma doença, às vezes insidiosa, ou que às vezes você nem lembre muito dela, mas você tem que pensar.
Outra doença que é relacionada a isso é sobre as moscas e os contatos ambientais. Então tem também febre amarela, tem dengue, tem várias outras doenças que você tem que controlar para que não tenha no risco. Tá? Ou alimentos ou materiais estragados, então a vacinação de tétano é muito importante que esteja adequada também, porque o Clostridium tetani fica em ambientes insalubres por tempo alto, então é necessário também, né? Não só vacinações, outras, mas o cuidado de acordo com a exposição e a quê. Existem mais de 20 doenças que podem acometer as vítimas de enchentes. Sim, com animais mortos, tem a putrefação que leva também algumas presenças de bactérias, principalmente em quadros intestinais graves. Então sim, você tem às vezes uma doença intestinal com desidratação e uma gravidade muito grande. Às vezes também só pela toxina que tem de alimentos que não tem a higienização adequada neste local. Então a prioridade é água filtrada ou fervida e a higienização de ambientes que é necessário, principalmente com hipoclorito. Então a hepatite A, ela dá dor abdominal, mas a principal presença dela é o amarelão na esclera dos olhos. Então ele vai ficando amarelo, que é a alteração da função hepática e a função de estase ali da bile. Então existe a alteração de coloração da pele. Normalmente é uma doença benigna, tá? Autolimitada, mas precisa alimentação de forma adequada, precisa de hidratação de forma correta e ideal é controlar a função hepática. Então não é uma doença, é uma doença simples, autolimitada, mas ela pode levar à gravidade se não controlada de forma ideal. A dengue é uma outra doença que começa com febre, então quem tem dengue não tem como não saber, então é uma prostração importante, é uma febre alta, é uma dificuldade em andar, por isso que dengue é chamado dengue, porque dengue é dengoso mesmo, mas não por ela ser dengosa, é pela dificuldade da movimentação mesmo. E leva a uma desidratação importante, levando a sangramento se não tratado correto. E quando você tem uma alta circulação desses mosquitos e nesses ambientes, você pode ter circulação de mais de um subtipo da dengue, levando a dengues hemorrágicas de um modo mais grave. De acordo com a especialista, a aglomeração de pessoas nos abrigos também requer uma atenção maior, principalmente com os vírus respiratórios. No ambiente onde você tem uma baixa circulação de ar, você tem os quadros respiratórios. Então, o contato com a influenza, se não for vacinado. Então, entenda que quando você vacina para uma gripe, ela vai começar a ter uma atuação dessa vacina em torno de acima de 2 semanas. Então, não é porque eu tomo hoje a vacina, amanhã eu já estou protegido, já posso ir lá trabalhar. Então, a vacina ela tem o seu tempo, como o seu organismo, para responder. Covid é a mesma coisa, você pode ser vacinado, ela vai te proteger de formas graves, ela não vai te proteger de contágio. Então, se você está num ambiente insalubre, onde tem quadros respiratórios, você usa uma proteção, que é a máscara, né? Nesses ambientes, ou use luvas, se você tiver um ambiente que você pode ter um contágio de alguma coisa mais contaminada. Então, existem as suas proteções, quer dizer, os equipamentos de proteção individual que vão te ajudar. Se você tiver sintoma ou quadro respiratório, precisa hidratar sua narina, hidratar a boca, hidratar os olhos para evitar conjuntivites, rinites, sinusites, amidalites, as traqueites e os quadros de baixa imunidade que levam à pneumonia. Então, gripe, a influenza, você tem diagnóstico, existem testes rápidos que você pode fazer, também de Covid, e esses exames você tem como tratar. Se tiver indicação, existe tratamento específico para a influenza. O que mais que a gente precisa entender é que existem outros vírus, vírus sincicial respiratório, para influenza, são outros vírus que pode acometer, não só ele, de acordo com o ambiente e disso. A principal transmissão de outros vírus, adenovírus, coxsackie, qualquer outro vírus que dá até exantema, lesões em pele, você precisa ter uma higienização de ambiente e superfície. Esse é o principal transmissão de alguns vírus, que não é só respiratório, é por contato direto com a mão em ambiente de superfície. Então, todo ambiente desse, então, além de arejar o ambiente, você tem que higienizar a superfície de forma ideal. A médica chama atenção também para a sarna, que pode ser transmitido pelo contato direto e prolongado com uma pessoa infectada ou pelo uso de roupas e objetos. É quadro em pele, o sintoma é
prurido, coceira intensa, formação de placas em pele. E isso é o contato com materiais, lençóis contaminados. Então, ideal é que uma pessoa deite num lugar que outra pessoa não tinha deitado antes. Isso é o ideal. Então, ela é transmitida por contato, por imunossupressão e depressão e alteração de defesa de pele de uma pessoa que possa levar uma outra por contato de onde dorme no mesmo local. Qual é o tratamento feito para isso? Existe o tratamento tópico, existe tratamento oral que você pode fazer, e esse tratamento é feito às vezes em 3 dias, depois tem que repetir 7 dias depois. A sarna ela é altamente contagiosa, então se tem alguém doente tem que trocar aquela roupa de cama todos os dias, não pode deitar junto com alguém, porque ela vai ter altamente transmissão. Ela leva a um quadro tópico grave, e toda infecção existe a desidratação, né? Se você não está ingerindo líquido e você tem desidratação das suas próprias células de defesa, você imagina que uma pessoa que tem a sarna entrou em contato mais com água contaminada, a transmissão de outras doenças é maior. Então o risco, ele é adjunto aos outros riscos ambientais que a pessoa está sofrendo naquele momento. Então ela não é grave por si só, ela não leva a quadro séptico de pele, nesse sentido pela escabiose ou pela sarna. Ela leva pelo quadro adjunto a outras doenças. São muitos desafios pela frente. Está cada dia mais difícil para o povo. Todos esperam que venham bons tempos e que a chuva dê uma trégua para o recomeço. E a tendência é que essa temperatura fique bastante baixa na semana que vem, o que é bom, porque a temperatura mais baixa também significa menos chuva naquela região, tá? Que é, na verdade, a tendência que a gente está vendo para os próximos aí 15, 20 dias, é uma tendência de menos chuva, menos ocorrências de chuva já, até pelo enfraquecimento do El Niño, né, no Pacífico Sul, que era o que estava aí causando uma pressão maior sobre a região nesse momento, tá? E com isso a gente também tende a ver a cota baixando, né? Ela já está baixando, graças a Deus está baixando relativamente rápido. E conforme as previsões, na primeira semana de junho a gente já deve ver a cota dos rios voltando à sua calha normal, à altura normal, na verdade. E a gente deve ver então uma melhoria aí do cenário como um todo, porque também no segundo semestre a gente tem uma tendência aí da transferência do El Niño para a Laninha, e nessa transferência a gente vê um inverno mais seco ainda do que o normal, tá? Em especial na região sul e sudeste. Então é isso que a gente está prevendo aí, que está sendo previsto pelos modelos meteorológicos para os próximos meses, o que é um cenário bom inclusive para a reconstrução que a gente vai ver aí nos próximos meses acontecer. É para o céu que os olhares estão voltados, com medo que uma nova tragédia aconteça. O que a gente precisa fazer como unidade federativa, né, como Brasil de modo geral, tá? É que a gente precisa se preparar melhor para eventos, né? A gente tem um exemplo muito bom em Santa Catarina, que preparou a sua defesa civil, preparou todo o sistema do Estado para eventos de alto impacto, tá? E adaptou muitas das estruturas, muitas das legislações e tudo mais para esses casos. Então eles têm hoje uma estrutura muito mais resiliente para um evento de grande impacto, como foi, por exemplo, lá atrás, né, em 2004, que a gente teve o Catarina, né, que causou todo o problema lá na região, tá? Então hoje eles têm uma estrutura muito mais resiliente. Santa Catarina seguiu a cartilha, melhorou, adaptou, ainda está passando por mudanças até hoje. Todos nós vamos passar por mudanças ao longo do tempo. Isso não é uma coisa estática, não é uma coisa que você faz uma vez e refaz, mas ficar em alerta não é bom, porque isso não é bom para a economia, não é bom para a população. Isso, esse estado de alerta é um estado quase de impotência, né? A pessoa fica em alerta, fica tensa e não evolui, né? A coisa não anda, tá? Então, ficar em estado de alerta não é o caso, tá? Agora, o que tem que acontecer é que os mecanismos de prevenção, mitigação e adaptação, eles têm que ser implementados efetivamente no Estado, seja em políticas públicas, seja nessas novas construções, seja justamente na aculturação disso, né? Na discussão mais aberta desse tipo de evento, tá? Para que a gente tenha, então, uma melhor resposta num próximo evento, caso ele venha acontecer. Enquanto isso, os moradores ganham força e correm contra o tempo para lutar de mãos dadas com o povo por uma vida nova.